Livro Contos Sobrenaturais Chineses. A Mulher Repetida. Este fato aconteceu no início do reinado da Imperatriz Yun da dinastia Tang, numa cidade da província de Yunnan, onde vivia um funcionário público chamado Yan Yi. Ele era um homem simples e reservado de poucos amigos. Não tivera filhos homens, apenas 2 filhas. Porém, a mais velha havia morrido quando ainda era criança. A mais nova, Qian Nian, era muito bonita. Zhang Yi tinha um sobrinho, Wanzu, quase da idade da filha, inteligente e também muito bonito. Zhang Yi gostava de falar que esse sobrinho teria um futuro muito brilhante e brincava dizendo: "No tempo certo, minha filha vai ser a esposa ideal para ele." Em seus sonhos secretos, Wanzu e Qiannian sonhavam com frequência um com o outro, mas suas famílias ignoravam tudo. E quando, mais tarde, apareceu um rapaz muito distinto que trabalhava para Zhang Yi e pediu-lhe a mão da filha, e ele concordou. A notícia partiu o coração de Qiannian e Wanzu ficou muito decepcionado. Ele então disse que gostaria de se mudar do lugar de onde trabalhava e aceitou um cargo na capital. Nada conseguiu demovê-lo da ideia e ele foi autorizado então a partir, não sem antes receber muitos presentes. Depois do último adeus com o coração mortificado, Wanzu pegou o barco que ia para a capital. Aí, no fim da tarde, o barco já tinha avançado no rio muitos quilômetros, entre colinas muito verdes, caiu a noite. Wanzu não conseguia dormir. De repente, ouviu passos na margem. Pouco depois, os passos pararam diante do barco. Wanzu, perplexo, reconheceu Qiannian, de pés descalços. Cheio de alegria, ele a tomou nos braços e perguntou de onde ela vinha. Ela respondeu entre lágrimas: "A força do seu amor nos uniu em sonho. Agora, contra minha vontade, querem me obrigar a casar com outra pessoa. Eu sei que você vai me amar para sempre e prefiro morrer a viver sem você. Por isso eu fugi." Aí Wanzu ficou zonzo ao ouvir tais palavras. Jamais ele podia esperar por isso. Ele escondeu Qiannian dentro do barco e eles partiram juntos, numa longa viagem, dia e noite. Alguns meses mais tarde, estabeleceram-se em Sichuan, bem longe da sua região natal. 5 anos depois, Qiannian teve 2 filhos. Ela nunca mais tinha escrito para os pais, mas pensava sempre neles. Um dia, chorando, ela disse a Wanzu: "Para seguir você, um dia abandonei os meus pais e já se passaram 5 anos sem que eu os tenha visto. Sinto falta do carinho deles e o céu nunca vai me perdoar por viver longe dos meus pais." Emocionado com a tristeza de Qiannian, Wanzu respondeu: "Vamos então voltar para o nosso lugar. Sofrer assim não tem sentido." Aí eles voltaram à sua cidade natal e, na chegada, Wanzu foi sozinho bater à porta de Zhang Yi para lhe contar tudo o que havia acontecido e para pedir o seu perdão. Mas Zhang Yi esbravejou: "O que está me contando? Minha filha está no quarto de cama muito doente faz anos." "Mas ela está no meu barco", insistiu Wanzu. "Vá agora mesmo até lá para vê-la." Um pouco perturbado, Zhang Yi mandou um empregado verificar o que estava acontecendo. E, de fato, Qiannian estava lá, radiante e viva, impaciente para verem os pais. "Como vão meu pai e minha mãe?" perguntou. O criado, sem falar, correu para contar a Zhang Yi o que acabava de ver. Antes de Zhang Yi pudesse decidir o que fazer,
A jovem doente soube da notícia de sua cama, levantou-se, vestiu suas roupas mais bonitas, seus enfeites e passou pó no rosto. Depois disso, sorrindo e muda, desceu para receber a recém-chegada. As duas avançaram, uma na direção da outra, e logo que se encontraram, seus dois corpos fundiram-se em um só perfeitamente. No entanto, esse corpo único vestia um conjunto duplo de roupas. Zhang Yi, estupefato, comentou: desde a partida de Yanzhu, você se tornou muda e parecia alheia a tudo isso. Era evidente que se tornara um corpo sem alma. Qin respondeu: eu não sabia que o meu corpo havia permanecido em casa. Apenas me lembro de Wanzu partir indignado daqui e de, na mesma noite, eu ter ido ao encontro dele no barco. Realmente tenho dúvidas se o meu corpo ficou ou se saiu dessa casa. A família preferiu guardar segredo sobre o acontecido. Apenas algumas pessoas mais próximas ficaram sabendo. Os jovens esposos viveram ainda 40 anos e os seus 2 filhos tornaram-se altos dignatários do reino. Muitas vezes ouvi essa história quando era jovem. Há várias versões e muitos acreditam que o episódio nunca aconteceu realmente. 80 anos depois, encontrei por acaso Zhang Wongyi, o chefe administrativo de Laiyu, que era sobrinho neto de Zhang Yi. Reconto aqui o que ele me contou detalhadamente.